Aqui tivemos uma falha de conexão, tá? Mas tá tudo certo. Vão entrando aí que a gente vai dando continuidade ao nosso tema. Vou escrever aqui. Boa tarde, gente. Voltamos aqui. Houve uma desconexão aqui, caiu a internet, mas está aqui, estamos voltando. Eu estava falando sobre as características de pessoas que têm um temperamento muito forte, né? Que é pessoas extrovertidas, pessoas disciplinadas, e agora eu vou estar falando sobre a impaciência das pessoas que têm esse temperamento forte. Normalmente, pessoas com temperamento forte são pessoas impacientes. Elas são pessoas que querem na hora, elas são imediativas, elas querem resolver as coisas na hora, né? São umas características que temperamento forte tem, né? Também uma característica muito forte é a questão de se irritar muito rápido, com muita facilidade. Gente, caiu a minha internet, tá? Já tinha começado a live, estamos voltando agora. E estamos falando sobre as características, né, de pessoas que têm um temperamento muito forte. Se você conhece alguém que tem essas características, né, pessoas que são extrovertidas demais, lembrando que pessoas que têm temperamento forte são ao extremo, então elas são muito extrovertidas, tá? Elas são muito disciplinares, elas são muito impacientes e elas se irritam com muita facilidade. Então são pessoas que, se não for do jeito delas, tá? Normalmente é uma briga que você vai causar com pessoas que têm esse tipo de temperamento, tá? São pessoas que incentivam. Agora, lembrando, colocando aqui mais um ponto, são pessoas extremamente, né? As características dessas pessoas são extremo, correto? Então, o que acontece? Essas pessoas que têm temperamento muito forte, elas são incentivadoras, só que é ao extremo. São pessoas que não deixam você desistir com facilidade. São pessoas que ficam te impulsionando para fazer tudo, ok? Para fazer todas as coisas, agarrar o mundo e fazer, não tem que fazer. Então são pessoas que incentivam, né? Então a gente acaba o quê? Enfrentando esse tipo de pessoas no nosso cotidiano, num trabalho também, entendeu? Quando você encontra um chefe ali que tem um temperamento muito forte, ele quer sugar a sua energia. Ele quer sugar tudo que tu pode fazer, ele quer sugar de você. Então são pessoas que incentivam exageradamente, tá bom? São pessoas impulsivas. Normalmente quando elas vão para uma briga, elas falam, tá? E depois que elas vão pensar no que elas falaram. Aí ela chega para você, desculpa, tá, fulano? Porque eu falei isso e tal, mas é mesmo que nada, né? Porque daqui 20 minutos começa tudo de novo. São pessoas que jogam na cara o que você fez. Então elas são pessoas que ficam o tempo todo lembrando do passado, lembrando do seu erro, lembrando do que você fez, né? Ela diz assim, ó, eu esqueci, passei uma borracha, mas a primeira oportunidade que elas têm, elas vão lá, jogam na sua cara tudo que você fez de errado, enfim. Então são pessoas impulsivas, tá? São pessoas que não se calam, tá? São pessoas, gente, muito bem-vindo, viu? Que vocês continuem até o final da nossa live. A gente vai estar entrando daqui a pouquinho num descontrole emocional, né? Que a gente tá vendo muitas situações aí pela mídia, né? Que a gente fica até assim sem acreditar na nossa humanidade, né? Mas aqui agora a gente tá falando sobre o temperamento, que é algo que parece ser bem razoável, como eu tinha falado no começo da live. Quando a gente fala de temperamento forte, a gente normalmente fala com muito orgulho, né? A gente fala com muito prazer, a gente enche a boca falando, né? Ah, eu sou uma pessoa que tem um temperamento muito forte. Ah, meu filho puxou para mim, puxou pro meu esposo, pro pai dele,
né, que tem um temperamento muito forte. Então a gente normalmente não vê isso como um defeito. Ressaltando, não é um grande defeito, existe pontos negativos, porque normalmente pessoas que têm um temperamento forte são pessoas destemidas, são pessoas persistentes, né? São pessoas que não desistem muito fácil quando surgem alguns obstáculos, né? Então todos sejam muito bem-vindos. Quem puder contribuir aí nos comentários será muito bem-vindo também. Se você conhece alguém, você convive alguém com esse tipo de temperamento, vocês me contam aí como é a experiência de vocês, tá bom? Pois é, então a gente volta aqui para as características do temperamento forte, né? São pessoas que gostam de dar opinião, né? Não tá nem vendo se pedir ou não opinião, se importa ou não a opinião, né? São pessoas que não estão nem aí. Esquece, elas vão dar opinião. Se elas souberem qualquer coisa de você, ela vai lá dar a opinião delas, e se gostou ou não gostou, elas não pensam nisso, né? Normalmente elas vão pensar, que entra na parte da impulsividade, elas vão pensar depois, eu não deveria ter falado isso. Mas a gente também encontra essas características em pessoas, tá, que tem algum tipo de problema, né, como personalidade narcisista, né, são pessoas que, lembrando aqui, tá, gente, que não quer dizer que toda pessoa que tem temperamento forte é narcisista, não, mas quem é narcisista normalmente tem um temperamento muito forte. Então você pode ver que as características de um narcisista é de pessoas com temperamento forte, não aceito uma opinião oposta que a delas, são pessoas que os outros são errados, só o dela que presta, só o dela que vale, né? São pessoas que gostam muito de ser o centro das atenções. Infelizmente, né, a gente convive com pessoas assim, se não for no trabalho, se não for na igreja, se não for no nosso convívio social, muitas das vezes é dentro de casa, que é pior, né, gente? É dentro de casa. E aí, para resolver, né, para entender e principalmente para ter um jogo de cintura com esses tipos de pessoas, é muito mais difícil, porque você precisa se conhecer, conhecer as suas emoções, o seu autocontrole, para você poder lidar com esses tipos de gente, que não é fácil, gente, não é fácil. E recapitulando, porque a gente entrou, né, na live, e aí eu acho que eu fiquei uns 20 minutinhos na live, caiu a live, estamos de volta. No começo eu estava falando que o temperamento são heranças que adquirimos dos nossos pais, tá? Que afetam no nosso comportamento, né? Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que agimos, tudo que pensamos foi absorvido, né, lá atrás, né? Logicamente, com o nosso desenvolvimento, né, com o nosso crescimento, a gente vai adquirindo os nossos próprios temperamentos, a nossa própria personalidade. Mas a gente sempre tem algo do nosso pai, algo da nossa mãe, que não são tão muito bom, né? Não é muito bom assim algumas características que a gente absorve deles, infelizmente. A gente pode sim absorver coisas boas, né? Como a maioria das vezes a gente absorve coisas ruins, né? E aí é com o decorrer da nossa vida, da nossa experiência, de nos permitir mudar e enxergar que a gente pode ser melhor e aprender a ser melhor e não transmitir aquilo que eu ganhei, que aquilo que eu recebi para o outro, né? Existe um ditado que fala que a gente dá o que tem, né? Mas se você recebeu muita tristeza, muita mágoa, você não recebeu afeto, você não recebeu amor, então normalmente o que acontece? Você também não vai dar, porque você não sabe o que é amor, você não sabe o que é afeto, né? Você não sabe o que é ouvir o outro, porque você não foi ouvida, né? E aí o que a gente entra? A gente entra na questão, eu não quero ser assim.
eu quero ser diferente. Então a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar desenvolver esse lado de afeto, aprender a dar aquilo que a gente não tem. Então eu sempre falo assim, a gente dá o que tem, mas a gente escolhe também não dar o que a gente recebeu, né? Então a gente pode sim buscar ajuda, a gente pode sim buscar outros meios de ressignificação na nossa vida e aprender, né, a dar aquilo que a gente não recebeu. E isso é muito mais gratificante para nós que damos do que para o outro que recebeu, porque também consequentemente aquele outro que recebeu da gente, ele vai lá na frente adquirindo, desenvolvendo o seu temperamento, a sua personalidade. É interessante isso, né? Por isso que é muito importante a gente observar o que sai da nossa boca, é muito importante a gente observar o nosso comportamento cotidiano na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, na vida da nossa família. Como é que nós estamos nos comportando? Né? Como é que a gente está agindo diante dos problemas? Como é que os nossos filhos estão me vendo diante de um problema? Será que ele está me vendo chorando? Será que ele está me vendo murmurando? Pois é, a gente precisa aprender, melhor dizendo, entender que a vida do outro, né? O desenvolvimento do outro vai sim ser interferida diante do meu comportamento, das minhas ações, do que sai da minha boca, né? Se eu sou uma pessoa que grito muito, se eu sou uma pessoa que não sei conversar, se eu sou uma pessoa que não sei ouvir o outro, normalmente o outro também não vai me dar aquilo que o meu corpo, a minha alma necessita, porque a gente necessita ser ouvido, a gente necessita falar e às vezes a gente não dá essa oportunidade para as pessoas, né? Quantas vezes a gente já ouviu os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente pegou os nossos filhos, sentou aqui, ó, vamos conversar? Diz aí como foi seu dia? Diz pra mim, aconteceu algum problema? Saber, nossos filhos também passam por problemas. Não é porque são crianças, não é porque são adolescentes que só servem para estudar e mais nada, né? Quantas vezes os pais falaram assim, ó, a tua obrigação é estudar e passar de ano, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso dos nossos pais e a gente não foi ouvida? A gente não foi ouvida. Nossos pais... Talvez se você perguntar assim pro seu pai, pra sua mãe, né, se estiverem vivos, pai, quantas vezes eu tive problema na minha infância? Seu pai, sua mãe vai até rir. Você teve problema? Desde quando, né? Porque a gente pensa que a criança não tem problema. Elas têm, porque primeiro são serizinhos novos na Terra, né? Aonde estão aprendendo ainda, estão enfrentando dificuldade no seu mundinho, né? São crianças que estão enfrentando, então os problemas daquelas crianças é a dificuldade de enfrentar esse mundo agora, né? São criações diferentes, então precisam ser ouvidas, né? Quantas negligências crianças sofrem por não permitirem que elas falassem? Muitas, né? E vocês, conhecem alguém que bloqueia, que dá esse bloqueio nas pessoas? Porque aí se diz, né, temperamento forte, porque normalmente pessoas que têm temperamento forte não permite que o outro fale ou que o outro sinta, né? É muito difícil. Aqui a gente também pode encontrar, quando falando de criança, a gente encontra temperamento forte também em transtorno opositor desafiador, né? O famoso TOD. A gente encontra crianças que tem o TOD e tem temperamento forte. São crianças que não aceitam receber ordens de ninguém. São crianças que são muito imperativas, são crianças que não se aquietam. Se você fala, fica quietinho, não, ela é totalmente oposta, né? O nome já fala, ele desafia as autoridades. Então são crianças também que têm um temperamento forte, né?
só ressaltando também que nem todo mundo que tem temperamento forte tem algum tipo de transtorno. Não, mas quem tem algum tipo de transtorno normalmente tem temperamento forte, né? Aí agora a gente entra no ponto que eu gostaria muito de entrar, que é o descontrole emocional, né? Qual é a diferença do temperamento forte pro descontrole emocional? Normalmente é o limite, né? É a ultrapassagem do limite, quando o temperamento forte, ele ultrapassa todos os limites. Ou melhor, o descontrole emocional, ele ultrapassa todos os limites, porque ele já é o descontrole, então ele está totalmente descontrolado. O emocional dele está totalmente abalado, está totalmente destruturado. Então são pessoas que a gente não precisa nem ir muito longe, porque o que mais a gente está se vendo, né? O que mais a gente está vendo na sociedade, através das mídias, através da internet, são pessoas descontroladas emocionalmente, né? Quando a gente entra nessa questão do descontrole, a gente observa muito as atitudes, o que ela fala, né? As emoções que estão totalmente desequilibradas, né? Mas o que seria esse descontrole emocional, né? As características normalmente são as alterações de humor. São pessoas que têm alterações de humor. Uma hora ela tá muito, muito, muito feliz, outra hora ela tá muito, muito, muito irada. Então, elas são pessoas e têm, né, atitudes, têm reações exageradas, né, e principalmente imprevisíveis. Você não espera. A gente tem vários, né, vários exemplos pela sociedade, através das mídias, né? Eu, graças a Deus, nunca presenciei um momento de uma pessoa descontrolada. Eu nunca presenciei. Se alguém de vocês já presenciaram alguém que perdeu o controle do nada, você não sabe nem o que aconteceu, comenta aqui pra mim. Como é a tua reação? Como foi a tua reação, né? Porque eu acho que eu iria me tremer todinha, né? Porque primeiro que eu vim de uma família disfuncional onde existia muita confusão, né? E se eu presencio uma confusão do meu lado, eu fico muito nervosa, então eu começo a me tremer. Se eu vejo uma pessoa surtando, eu acho que eu não sei o que eu iria fazer, não. Eu acho que eu ia correr dali de alguma forma. E a gente vê vários casos de pessoas totalmente descontroladas, né? Pessoas que perdem totalmente o controle das suas emoções. E quando a gente fala desse tipo de pessoas, a gente não só fala da ação imediata que aquela pessoa está tendo, mas sim, o que aquela pessoa viveu na vida, o que ela observou diante dos seus problemas, como foi a observação dela diante dos problemas, o que foi absorvido na infância delas. Será que essa pessoa ela foi muito reprimida? Ela teve que engolir muitas das vezes as suas emoções? Pois é, a gente normalmente olha a ação, né? A atitude. Pois é, Maris, deve ser assim, muito tenso. Deve ser muito tenso, acho que presenciar, porque a gente não sabe o que a pessoa tá passando, né? A gente vê a ação no imediato, naquele momento, aquela pessoa tá doida, aquela pessoa tá maluca, né? A gente não vê, mas o que tá acontecendo mesmo, afinal, dentro daquela pessoa, né? A gente viu, aconteceu, acredito, não tô lembrada se foi essa semana ou semana passada, mas acredito que foi essa segunda-feira, um rapaz entrou no ônibus, esfaqueou várias pessoas, se eu não tô enganada, matou 3 ou 5 pessoas.
O outro estava no metrô, já tinha discutido com o guarda, entrou no metrô, simplesmente olhou para a cara do rapaz, eu acho que não gostou e espancou o rapaz. Quer dizer, normalmente essas pessoas que engoliram emoções, engoliram palavras, né, foram reprimidas, hoje se vê, vamos dizer assim, libertas. E aí elas não sabem expressar os sentimentos, elas não sabem como lidar com as suas emoções. Sabe quando você compra assim, né, adota um cachorrinho, né, filhote, e você guarda, deixa o seu cachorrinho dentro de casa. Então ele não passeia, ele fica dentro de casa com você. De repente você vacila e ele foge. Você já viu como é um cachorrinho que não está acostumado a passear na rua e quando ele foge, você já viu o que acontece? Ele fica totalmente perdido, ele fica totalmente descontrolado, ele não sabe aonde ele está, ele não sabe o que está fazendo e às vezes acontece casos, né, de infelizmente ele atravessar a rua e ser atropelado. Pois é, existem esses casos. É a mesma coisa uma pessoa que se liberta, vamos dizer assim, se liberta emocionalmente achando que pode fazer o que quiser, mas normalmente são pessoas que têm surtos psicóticos, pessoas que se prenderam muito ou foram prendidas emocionalmente, né? Viveram no casulo a vida toda, reprimida emocionalmente, né? E quando se viram soltas, libertas, são pessoas que não sabem se controlar diante de uma dificuldade, por exemplo. São pessoas que se enfrentam uma dificuldade de frente, um problema de frente, elas não sabem reagir, elas não sabem como se comportar diante disso. E o que acontece? A primeira pessoa que ela vê, ela vai descontar. Ela vai descontar toda a sua emoção reprimida, ela vai descontar todas as suas ações, todas as suas atitudes, toda a sua raiva, todo o seu ódio naquela pessoa, que não tem culpa absolutamente de nada. Porque são pessoas que não foram ensinadas a enfrentar os problemas frente a frente. São pessoas que na sua infância provavelmente foram, como eu estou dizendo, reprimidas, pessoas que tiveram que amadurecer muito cedo, né? Sofrer algum tipo de violência, né? Algum tipo. Eu conheço uma pessoa que passou a infância todinha sendo espancada. Ela não podia fazer nada. Se alguma coisa saísse do lugar, sobrava para essa pessoa e ela era espancada. Naquela época, um tempo atrás, que não tinha tanta lei, não tinha tanta esse cuidado com as crianças, né? Então ela passou da fase assim infantil para adolescência sendo espancada. Quando ela chegou lá nos 15, 16 anos, aí ela parou de ser espancada, tudo, foi viver a vida. Você sabia que o meio que ela tinha de externar aquela raiva, aquele espancamento que ela sofria, era espancando o colega do colégio. Era espancando os outros do colégio. Ela provocava normalmente brigas só para externar aquele ódio, aquela emoção, aquele sentimento que estava dentro dela. Ela provocava brigas, ela incentivava brigas. E outra, ela, né, quando ela via um coleguinha lá dela enfrentando um problema, ele falava assim, deixa que eu resolvo. Eu ia lá e resolvia espancando, né? Então, a mesma atitude que os pais tinham com aquela criança, como foi que ela aprendeu? Ela aprendeu a lidar com os problemas, a lidar com as emoções da mesma forma que ela era alvo também do pai, da mãe, lidar com os problemas e as emoções, porque tudo que acontecia na vida desses pais, eles descontavam naquela criança. Então, o que acontece? Ela se torna um adulto fragilizado, um adulto problemático, um adulto que não dá certo com ninguém, ele se envolve com uma pessoa,
o primeiro vacilo ou a primeira virada de olho que a esposa der é um motivo para espancamento. A gente vê casos disso. Quantos casos a gente vê de feminicídio? O homem que não aceita a mulher seguir a vida. Quantos casos? Porque são homens que foram reprimidos emocionalmente. São homens que foram reprimidos. E isso é muito sério, porque se torna algo perigoso para a sociedade. Porque pessoas como esse que teve agora, né, da promotora e da juíza, eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu vejo assim, esses casos, eu procuro nem me interagir muito nesses assuntos, tá? Porque é um assunto assim que se a gente for pegar a fundo, né, e ver, a gente vai ficar com muita raiva, a gente vai ficar com muito, sabe, poxa, tentando ser justo. A gente não é juiz, né? A gente não sabe o que aquele rapaz, não justifica jamais o que ele fez. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar pelo que ele fez, com toda certeza. Mas é um rapaz, com certeza, que na infância foi reprimido. O meio que ele tinha de resolver as coisas era na violência, com certeza. Com certeza era no meio da violência. Talvez um rapaz foi rejeitado e aí o jeito que ele tinha de resolver essa rejeição dele era não recebendo principalmente a autoridade de uma mulher. E aí o que ele faz? O que ele fez? Simplesmente foi lá, né? Só tinha mulher, foi lá e espancou a mulher, como se fosse resolver alguma coisa. Mas são pessoas que realmente têm surtos. E outra coisa, ainda tem aquelas pessoas que são religiosas, né? A gente já entra nesse outro contexto, né? No caso desse rapaz, ele vai dizer, se ele já disse, não sei, que ele teve um surto, que ele teve, eu tive um surto, eu perdi o controle. Realmente perdeu o controle, realmente teve um surto. Mas são pessoas que sabem o que estão fazendo. São pessoas que sabem e sabem que ele era muito mais forte do que aquela mulher. Entendeu? Existem outros meios para você conversar, mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem conversar. Não foram ensinados. Diz aí para mim, quem tá aí online aí comigo assistindo, diz para mim. Quantas vezes os seus pais, a sua mãe chegou para você para conversar com você sobre o mundo? Diz aí para mim. Quantas vezes a sua mãe ou seu pai chegou para você para dizer, olha, o mundo é assim, as pessoas são assim, tem problemas assim, que você não vai conseguir resolver? Quantas vezes? Comigo, nenhuma vez. Nenhum pai, nenhuma mãe chegou para mim e disse assim, o mundo é assim, assim, não. Eu tive que aprender na prática. Eu tive que aprender assim, enfrentando o mundo mesmo. Assim como vocês também, com certeza. Né? Como vocês estão aí aprendendo, nós estamos aprendendo todos os dias, porque depois que parece que veio essa pandemia toda, né, que o mundo virou de cabeça para baixo, né, de cabeça para baixo, parece que simplesmente aquilo que estava em oculto, que estava incubado, né, foi manifestado. As pessoas, por exemplo, religiosas, né, que tem a doença religiosa, o que acontece? Ela tem um surto lá delas, né? Tem um surto lá e tal, bate todo mundo, faz um monte de coisa e diz que foi demônio, né? Não, culpa do demônio, eu nem me lembro o que aconteceu. Eu acho assim muito engraçado isso, porque, gente, o demônio, ele tá em toda a nossa vida, se você tá lá praticando pecado, se você tá lá fazendo coisas que agrada ao mal, né? O diabo tá lá, tudo que é ruim, o diabo tá lá, ele tá lá sim, ele tá assim como as coisas boas. O espírito tem consciência do que a gente tá fazendo. Mas qual é vamos dizer assim, o mecanismo de defesa do ser humano? É justificativa. Voltamos, né? A minha internet tá uma maravilha. Vocês não estão entendendo como é que ela tá. Já é a segunda, terceira, quinta vez eu acho que ela tá aí travando. Mas vamos continuar. Qualquer coisa a gente sai, volta de novo. Vamos terminar esse tema que a gente tá vendo aí que é muito complicado lidar com essas pessoas, né? Essas pessoas que são religiosas, elas falam muito que
teve um surto, aí o demônio entrou e fez o que fez e não lembra, né? Aí pede lá perdão para Deus e tudo, mas é mesmo que nada. São pessoas descontroladas emocionalmente, né? Não tem limite. Pessoas descontroladas não conhecem a palavra limite. Não conhecem a palavra limite. Meus pais nunca me explicou nada sobre nada. Exatamente, Marinilda, né? Exatamente. Eu aprendi muita coisa sozinha. Aqui, estamos aqui como a gente está aqui entre amigas. Eu vou contar algo para vocês assim. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Eu vou contar algo aqui para vocês, que vocês vão ficar, acho que até abismados no que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu vou aqui falar o que aconteceu comigo. Eu menstruei com 10 anos de idade. E escondi a minha menstruação 1 ano. Descobriram a minha menstruação com 11 anos de idade. Por quê? Olha só. Eu não sabia o que era menstruação. Eu pensava que era algo errado. Eu pensava que era algo que, assim, nossa, eu acho que eu fiz algo errado e eu não tinha feito absolutamente nada, mas como eu nunca tinha ouvido falar, e olha só que eu vivia numa família cheia de mulher. O único homem ali era meu avô que criou a gente. Mas eu sempre fui muito ingênua, então eu não prestava muito atenção em algumas coisas. E aí, quando eu vi aquele negócio, gente, eu fiquei em choque. Eu chorei, eu tava no banheiro, eu chorei. E eu fiquei assim, o que eu faço? E me lembro, mais ou menos como eu tava, eu fiquei assim um tempão no banheiro com a calcinha assim, né? Na mão, olhando assim. E eu achando, meu Deus, o que é que eu faço? Vão descobrir que eu fiz algo errado, né? Vão descobrir que eu não sou mais criança, eu acho, né? Uma coisa assim que eu pensei, porque eu achava que era algo errado. A menstruação eu achava que era algo muito errado. Muito errado, por quê? Pela falta de diálogo dos pais, da mãe, não teve comigo. Eu não sabia o que era. Quando descobriram, depois de 1 ano, gente, depois de 1 ano eu escondendo, descobriram, né? E aí a minha avó conversou comigo, a minha avó me explicou, olha, mas isso é normal. Toda mulher, toda menina vai passar por isso, né? Isso é normal. Então ela tirou aquele fardo de 1 ano que eu carregava desnecessariamente, né? Se naquela época tivesse internet, nossa, não ia agir dessa forma, mas infelizmente não tinha, né? Também não tinha diálogo, e aí a gente acaba o quê? Errando muito por causa do diálogo. E aí as emoções é a mesma coisa. Eu também não sabia expressar sentimento. Quando eu casei, eu não sabia expressar. Eu fui aprender a expressar quando eu me converti, que eu entendi que eu precisava externar as minhas emoções. Eu não podia guardar aquilo que estava dentro de mim, porque o Espírito Santo nunca ia poder morar dentro de mim guardando coisas que estavam me fazendo mal. Então eu tirei tudo para fora, conversei com meu esposo, né, fiz terapia. Então tudo isso me transformou. E hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito bem resolvida emocionalmente. Nada me abala quando eu passo por alguma situação na minha vida, por algum problema na minha vida. Eu sempre procuro olhar pelos outros olhos, um outro lado da situação. Eu não olho para o problema, eu olho para a solução. Então isso me fez, graças a Deus, ressignificar a minha história, né? Aí entra aquela questão, o diálogo é importante, não é, gente? A conversa entre pai e filho, mãe e filho, ensinando, falando sobre sexo, falando, né, sobre traição. Por que não? Porque traição, infelizmente, faz parte, né, daquela vem junto, vamos dizer assim, né, dos primeiros relacionamentos, quando você está se desenvolvendo. Eu já fui traída
né? Na minha adolescência lá, quando namorava, né? Quem nunca também pode estar passando por isso, já passou, sabe que é muito difícil a gente lidar com isso, não é? E aí quando a gente vê pessoas, principalmente homens, né, que foram traídos ou desconfiam apenas que estão sendo traídos, né, começam a ter aquele descontrole emocional e acaba fazendo o crime, né, matando a mulher. E às vezes não é nem aquilo que está acontecendo, mas o descontrole é tão grande que eles não conseguem perceber, né? Mas quais as características de uma pessoa que tem esse descontrole emocional? São pessoas que saem muito rápido do eixo, né? São pessoas que tá vivendo uma vida normal, tudo tá tranquilo, de repente sai rapidinho do eixo se algo não tá de acordo com a opinião, com o pensamento dessa pessoa, né? São pessoas que são sensíveis, né? Pessoas que são sensíveis, normalmente pessoas que têm o descontrole emocional, são pessoas sensíveis, elas falam tudo o que elas querem. Elas humilham, elas machucam, elas agridem, mas quando elas ouvem o que não querem, né? Qual é a probabilidade dessa pessoa surtar é muito grande, porque essas são pessoas que não sabem lidar com a opinião oposta da delas. Se chegar e dizer assim, ó, tá muito nervoso, tá muito nervosa, pronto, você comprou uma briga praticamente com o inferno, né, gente? Porque são pessoas que estão descontroladas e acabam descontrolando todo o ambiente. Você já viu um ambiente com uma pessoa apenas, descontroladas, ferida emocionalmente, com uma casa bem organizada? Não tem, existe confusão direto, existe doença, existe tanta coisa ruim dentro daquela família, porque o emocional, ela mexe com todo o nosso sistema, tá? E a gente vai entrando nessa parte do sistema daqui a pouquinho. As emoções dessas pessoas, elas estão sempre presentes em todas as situações. Então, se a pessoa tá na frente, tá vamos dizer assim, numa consulta, né? Tá esperando aí ser chamada. Se ela percebe que acontece alguém passar na frente dela, né? Furar, né, a fila, vamos dizer assim, ela simplesmente surta. Eu já vi uma briga, né, de senhorinhas brigando numa fila de banco. Assim, no momento, né, assim, é engraçado porque são duas senhoras e a gente não vê normal isso, né? E eu fiquei assim, mas por quê? E a gente foi procurar saber, assim, não investigar, né, como detetive, mas foi lá a fundo e disse assim, o que aconteceu aí? Porque aquela senhora furou a fila, porque o marido daquela senhora já estava na fila, né? Então ela foi, então a outra não sabia que era marido dela, quer dizer, surtou, começaram a brigar, não saíram no pau, mas brigaram, né? E aí a gente vê um descontrole muito grande, porque dá para você chegar para a pessoa e dizer assim, ó, senhora, existe uma fila, né? Existem pessoas que estão à sua frente. E a outra senhora dizer, ó, não, esse aqui é meu marido, ele tá na fila. Tem como se resolver. Quando a gente quer resolver as coisas amigavelmente, a gente consegue resolver. Mas pessoas que são descontroladas dificilmente resolvem numa boa. É muito difícil, né? São pessoas que você precisa respirar fundo e pensar como falar com aquela pessoa, né? Como é que eu vou falar, o jeito que eu vou falar, porque senão aquela pessoa vai entender que eu estou sendo grossa com ela e aí pronto, vai começar a briga toda. Pois é. Normalmente essas características que a gente vê de uma pessoa que tem o emocional
descontrolado, são pessoas que têm transtorno de bipolaridade. Você vê pessoas com bipolaridade com essas características, né? Pessoas que têm borderline, que têm esquizofrenia, dentre outros aí transtornos que as pessoas têm que têm essas características, entendeu? É muito, muito importante a gente estar observando, porque também a gente precisa ver em que terreno a gente vai colocar os nossos pés, com quem eu vou lidar, né? Observar com quem é que eu vou conversar. Pessoas, a gente encontra muito pessoas no ciclo de trabalho mesmo, né? Porque existe várias pessoas diferentes, com bagagens diferentes, com histórias diferentes. Ou nem fala nada, uma pessoa a mais na frente nem faz diferença. Exatamente. Só que o que acontece? Uma pessoa que tem esse problema emocional, ela não tá vendo, ela não quer nem saber. Ela não quer saber a tua opinião, ela não quer saber se o outro tá com o marido, se não tá. Ela quer externar o sentimento dela naquele exato momento, né? São pessoas, é aquilo que eu falei, são pessoas que com certeza foram por muito tempo reprimidas, por muito tempo tiveram que engolir o seu emocional, né? Tiveram que engolir os seus sentimentos, né? E acabam que chega uma fase, chega uma hora da vida daquela pessoa que ela não aguenta mais engolir, né? Ela não aguenta mais segurar. E aí ela acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver, né? E a gente também não pode esquecer de falar os outros tipos de sintomas que esse descontrole emocional afeta, né? Porque ele afeta o cotidiano da pessoa, principalmente a questão física, né? São pessoas, normalmente, né, pesquisando tudo, são pessoas que têm dificuldade em dormir, tem insônia, sofrem com insônia, porque a emoção tá tão acumulado dentro delas, tão acumulado, que elas não sabem como lidar, e aí fica turbilhões de informações na cabeça delas, né? Turbilhões de informações, e são pessoas que ficam o tempo todo pensando nos problemas, que ficam o tempo todo, porque fulano disse isso, porque ciclano disse isso, porque fizeram isso com a Terezinha, né? E aí não consegue dormir, né? São pessoas que se irritam, como eu falei, com muita facilidade. Se eu pego aqui um copo e coloco aqui, e o outro vem e coloca ali, é um motivo para briga. Quem conhece alguém é assim. Acabou de limpar a casa, a casa tá maravilhosa, tá limpinha, aí chega o filho, vai beber água, vem andando com um copo de água e deixa o copo de água na mesa. Essa pessoa que tem essa questão surta, simplesmente surta, né? Começa a brigar porque o copo não tá mais no lugar, né? E aí começa uma confusão, uma briga. E aí o que eu falo pra vocês? Essa pessoa tem um problema, porque é algo muito simples. A gente precisa entender que a gente tem capacidade de ou absorver coisas boas ou absorver coisas mais, entende? A gente tem essa capacidade. Por que a gente não escolhe absorver coisas boas? Ensina seu filho, chama seu filho, bora limpar a casa, que é para ele sentir também que existe um trabalho por trás daquele estresse. Vai lá, você ensina, ele vê que é cansativo. Automaticamente, com sabedoria, a gente consegue lidar melhor com essas situações. Mas não é tão fácil, né? Muita gente fala assim, mas não é tão fácil. Eu me lembro que quando eu casei, eu me irritava muito em relação à casa, né? Eu vivia limpando a casa e quando eu via, né, quem tem marido sabe, a toalha, né? Eu deixava a toalha bonitinha, a toalha em cima da mesa molhada. Era um motivo de briga.
eu começava a falava e não parava de falar. Quer dizer, o meu falar não ia resolver em nada, porque realmente não resolveu naquele momento. Quando eu parei de falar, gente, é sério. Quando eu parei de falar, de brigar, respirava fundo, quando eu via algo fora do lugar, eu falei, eu não vou me preocupar com isso. A minha vida, ela não vai girar em torno desse probleminha aí, não. Tem problemas maiores para mim me preocupar. Eu não vou me preocupar com uma toalha em cima da cama. Parei. Hoje eu não tenho mais esse problema. Terminou de usar a toalha, ele vai lá e estende. É muito mais fácil. Mas para quem, né, consegue entender e reconhecer esse seu problema. Porque é difícil a gente reconhecer que a gente tem um problema. É difícil a gente reconhecer que a gente tem defeitos, né? E defeitos é muito difícil ouvir, né, do outro. Olha, tu é muito chata, tu é muito problemática, tu briga por qualquer coisa. A gente não aceita. Mas quando a gente começa a se auto-observar, ver o nosso comportamento, se torna muito mais fácil a gente se colocar limite. Se torna muito mais fácil da gente respirar fundo e ver aquele probleminha, né, como uma solução. Porque eu posso pegar a toalha da cima da cama e estender. A minha mão também não vai cair, né? E eu não vou gastar meu tempo, sabe, brigando por essas coisinhas. Existem problemas muito maiores que vale a pena a gente tá falando, né? Se eu fosse continuar brigando por conta de toalha molhada em cima da cama, hoje eu estaria separada por isso, porque já tenho 20 anos de casada e até hoje acontece isso. Aí vou lá, pego a toalha, exatamente, Márcia, e entendi que é muito mais fácil eu entender do que me desgastar brigando com isso. Exatamente. Fazer terapia é muito bom e ajuda. Exatamente, Raquel, exatamente, Márcia, é isso mesmo. Mas como chegar nessa conclusão? Permitir nos enxergar. Porque por mais que os outros falem pra você, olha, você tá chata, você tá isso e aquilo, não adianta. A gente precisa se permitir. A gente precisa se permitir reconhecer que eu estou ultrapassando o meu limite. Estou sim me tornando uma pessoa chata. Quer dizer, eu vou provocar uma briga por causa de uma toalha, por causa de um copo? Não vale a pena. A gente tem que saber e buscar ajuda. Isso mesmo, Raquel. Se desgastar não adianta, não adianta. Porque o problema vai continuar. Exatamente. A gente precisa ser maturo emocionalmente. A gente precisa buscar essa ajuda. A gente precisa ir atrás dessa ajuda. Entender da onde está vindo o meu problema, porque todo problema que a gente tem, todos os problemas que a gente tem, entendeu? Tem uma raiz lá atrás. Hoje eu sou do jeito que eu sou, né? Se eu sou uma pessoa que sou uma pessoa fragilizada emocionalmente, se eu sou uma pessoa que tenho complexos, se eu sou uma pessoa que rejeito antes de ser rejeitada na inconsciente, é porque lá atrás eu devo ter sofrido com alguma coisa, né? E isso acaba afetando na nossa vida. E consequentemente, gente, é isso que eu gostaria de entrar também. Não afeta só a nossa vida. Não afeta só nós. Mas afeta os que estão ao nosso redor, os que nos amam. Afeta, né, as pessoas que a gente ama. Se afetasse só a gente, era uma coisa, mas afeta outras pessoas. Quantas pessoas
perderam casamento por causa da histeria, por causa do descontrole emocional. Quantas pessoas perderam suas empresas porque queria mais ser um empresário, né, ou uma empresária chata, né, dando ordem, não ouvindo o seu empregado, o seu colaborador. Tem empresário que não ouve o colaborador. Gente, os colaboradores também têm problemas. Os colaboradores também têm suas histórias, têm suas bagagens. Os seus colaboradores têm uma vida fora do trabalho. É engraçado que quando a gente começa a falar o que tá aqui dentro, as coisas começam a andar. Mas se você pega o probleminha e fica segurando, não, esse problema eu não posso largar. Esse problema é meu. Esse problema é meu. Eu não vou buscar ajuda, eu não preciso de ajuda. Você vai perdendo. Você vai perdendo pessoas. Você vai perdendo a sua imagem. A imagem de Cristo em você. Você vai perdendo. Simplesmente você vai perdendo essa felicidade de saber que eu sou amada também e que eu posso amar o outro sem problema nenhum. É muito mais tranquilo, é muito mais gostoso você chegar na sua casa e ter uma comidinha pronta, ou fazer uma comidinha pro seu marido e ele chegar do trabalho e saber que ele tem paz na casa dele. Ele chega do trabalho onde tem problema, tem cliente também com bagagem, né? E carrega essas suas bagagens lá para a empresa e começa a descontar lá nos empregados, lá nos colaboradores. Aí ele chega em casa, quer dizer, chega em casa, tem briga. Olha, tu não trouxe isso, tu não comprou isso, eu mandei mensagem para ti para te trazer isso. A gente precisa de paz também, minha gente. A gente precisa ver o outro lado. O mundo não gira ao nosso redor. O mundo não gira ao nosso redor, não. Pois é, né? Olha só. E o pior também, existe aquela questão que eu falei no início, né? Como é que você... Porque o temperamento, como eu falei, ele é absorvido, né? Nós herdamos dos nossos pais o temperamento que afeta no nosso comportamento. Tudo que somos é porque foi ensinado assim pra gente, não é? Então, a probabilidade de eu escolher o meu filho, a minha filha, escolher uma pessoa igual a minha mãe, igual ao meu pai, é muito grande quando eu não sei controlar as minhas emoções e entender qual é o meu temperamento, qual é as minhas decisões. É aquilo que eu falei. Quando a gente tem diálogo com nossos filhos, quando a gente tem comunicação, esse contato visual com os nossos filhos e ensinando a eles que existe pessoas hoje nessa geração, então nem se fale, ensinando a eles que existe pessoas problemáticas nesse mundo. Você não precisa ser mais um. A internet tá ótima, mas tudo bem, daqui a pouco a gente já vai acabando, tá? Você não precisa ser mais um no meio da multidão, cheio de problema. Vamos nos tratar, vamos lá fazer terapia em família. Se existe algum problema, a gente tem que desvendar aqui. Se não existe, amém, glória a Deus. Mas a gente precisa tratar isso, gente. A gente está vivendo num mundo caótico, uma geração doentio, uma geração que está ferindo outras pessoas. E tem prazer nisso, né? Pra piorar. Tem prazer nisso. Celular, né? Videogame, computador. Tá sugando
Tá sugando todas as emoções, as energias, tudo tá sugando. São crianças, adolescentes, adultos que não sabem se comunicar, né? Na frente do celular é uma coisa, mas quando chega lá ao vivo com a outra pessoa fisicamente, ela não sabe nem o que falar para aquela pessoa. A gente precisa buscar esse autoconhecimento, essa autoajuda, observar como é que está sendo o meu emocional diante de todos esses problemas que está acontecendo na minha vida. Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente lida? São pessoas que as características dessas pessoas também levam a questões físicas, doenças físicas, né? São pessoas que ficam improdutivas, pessoas que adquirem ansiedade, depressão, estão tudo doentio. As pessoas são doentio e o pior são pessoas, gente. Eu sei que é muito difícil a gente trazer essa questão e olhar um outro lado, mas são pessoas que às vezes gostam de sofrer. São pessoas que às vezes têm prazer em dizer: eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, com maior orgulho. Com maior orgulho. Eu vejo, tem pessoas que eu vejo isso e tem pessoas que sofrem com isso, mas tem pessoas que têm prazer em falar por quê? Porque é um mecanismo de defesa dos seus problemas. Se eu falar que eu tenho ansiedade, se eu falar que eu tenho depressão, as pessoas vão me olhar de uma outra forma e vão aceitar as minhas crises, vão aceitar os meus surtos. É praticamente isso. A nossa sociedade, essa nova geração, estão crescendo, infelizmente, com problemas emocionais. Infelizmente, estão crescendo doentios. Não sabe o que é amor. Não sabe o que é amor. Sabe por quê? Não é culpa deles, não. É culpa de quem o gerou. De quem está colocando nesse mundão aí, sujo, cheio de coisa errada, cheio de coisas erradas. Os pais com problemas, colocando, gerando vidas, gerando almas para sofrerem nesse mundo. É triste. A nossa sociedade, ela está cada vez mais triste. Eu tenho ansiedade, depressão e você precisa me entender e ter paciência comigo. Olha só, não é mentirinha não, gente, isso daí é verdade. Olha aí, a Márcia, testemunha disso. Muitas pessoas usam problemas verdadeiros, problemas que existem, como um meio do outro entender o meu surto, entender o meu jeito. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar com as emoções dos outros. Infelizmente, gente, infelizmente, a gente precisa também aprender a lidar com as emoções dos outros. Sabe por que a gente precisa lidar com as emoções dos outros? Porque lidando com as emoções dos outros, a gente também acaba lidando com a nossa. Porque a gente respira fundo, conta até 10 e sai. Respira fundo, conta até 10 e se retira. Se retira, porque pessoas que estão surtando, que estão fazendo o que estão fazendo por aí, infelizmente, gente, elas não querem ajuda. Porque elas sabem o que estão fazendo. Só que elas culpam, né, problemas emocionais, problemas na família, problema naquilo, que tem como resolver. Eu conheço pessoas, gente, eu conheço uma pessoa, conheço entre aspas, assim, eu vi o testemunho dessa pessoa, ele tinha esquizofrenia, diagnosticado e tudo. Tomava mais de, acho que 5, mais de sei lá de quanto remédio, bastante. E ele tá curado. Por que ele tá curado? Né? É uma doença, assim, psicótica que não tem cura, vamos dizer assim, né? Mas ele tá curado. Ele não toma remédio. Ele serve a Deus. E não tem surto. Não tem mais esses problemas emocionais. É casado, tem filho. E ele serve a Deus há muito tempo. Não quer dizer nada
talvez não queira dizer nada, mas a gente vê o testemunho porque a gente está lá perto dele. Uma pessoa que tem esquizofrenia não aguenta ficar sóbrio, vamos dizer assim, por muito tempo. Não aguenta. Ela surta, ela começa a agir, o comportamento da pessoa começa a mudar. Por isso que eu digo, eu acho que quando a gente quer, quando a gente busca ajuda, principalmente a tempo, é quando a gente sai do temperamento forte e começa a afetar na nossa vida, começa a afetar no nosso cotidiano. Peraí, eu preciso buscar ajuda, para que isso não vire um descontrole emocional. E realmente, como a Raquel falou, terapia ajuda muito, porque faz você tirar, gente, faz você tirar tudo aquilo que está dentro de você. Você não fica engolindo, sendo reprimido. Você não precisa ser reprimido a vida toda. Você pode tirar tudo. Eu preciso desabafar. Vamos lá, desabafa. Mas não externa o seu desabafo com agressões, com violência. Existe uma consequência e a sua vida vai acabar se você pegar e fazer algo como aconteceu com esse rapaz aí que não precisava dessa situação de agredir aquela moça, daquele rapaz que matou, 3, 5 pessoas no ônibus, que agrediu aquele rapaz no metrô. Não precisa. Mas o descontrole está muito grande nas pessoas. Mas como é que a gente pode lidar com as nossas emoções? Como eu falei, o primeiro passo é reconhecer que eu tenho problema. É reconhecer que eu preciso de ajuda. É o primeiro passo. Porque quando a gente entende que tem um problema, a gente já está um pontinho mais lá em cima. Porque se eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, né? Pois é. Quando a gente reconhece, quando a gente aceita, realmente eu tenho um problema e eu preciso mudar, porque senão eu vou perder meu casamento, vou destruir a minha família. Procurar ajuda. Procura ajuda, gente, terapêutica, psicológica. Procure ajuda para aprender a lidar com as suas emoções, com os desafios da vida. Às vezes é importante, seu filho pode não ter nenhum problema, mas às vezes é importante o seu filho ir no psicólogo, no psicanalista, para ele aprender a externar as emoções da maneira correta. Eu apoio totalmente esse meio terapêutico da criança, do adolescente, fazer uma sessão a cada semana, ou pelo menos uma vez por mês, não importa, para que ele possa também ouvir de uma pessoa desconhecida, né, que ele vai enfrentar problema, que o mundo é assim, né, e aí ele vai aprendendo com esses conselhos, porque às vezes os filhos não ouvem muitos pais não, né? Ele ouve mais gente desconhecida. Para de ser juiz da sua vida. Para de ser juiz da vida dos outros, da vida do seu marido, da vida do seu filho. Ouça. Aprenda a ouvir. As pessoas também querem falar. Não é só você que quer falar, as pessoas também querem. Ser ouvinte, ouvir, te dá um alívio também, porque faz com que você entenda que a pessoa está confiando em você. E é um prazer ouvir também, né? Respirar fundo quando existir problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E se você me falar assim, eu não tenho problema, você me chama no direct e me dá seu telefone, seu contato, para eu perguntar para ti como é que você não tem problema. Eu também não quero ter problema. Porque todo mundo tem, infelizmente. E o outro método para a gente saber controlar e entender as nossas emoções é identificar os gatilhos que fizeram com que a gente agisse dessa maneira, ou age, né? Não sei como anda o seu emocional. O outro também, porque tudo isso não serve só pra gente não, serve pro outro também, né? E enfrentar as emoções, mas enfrentar com inteligência, né? Saber que eu tenho medo, saber que eu tenho alegria, que eu tenho tristeza, saber que eu tenho dúvidas. Isso faz parte das nossas emoções também,
né? Ouve os seus pensamentos, pensa o que eu tô pensando. Às vezes a gente pensa no automático e nem percebe no que a gente está pensando. Tudo que tá aqui na nossa cabecinha uma hora sai. Então se tiver aqui, ó, bagunçado de cabeça para baixo, vai sair pela sua boca coisas de cabeça para baixo para os outros também, e aquilo que você não queria vai acontecer, que é as pessoas se distanciarem de você. Você vai ver, poxa, as pessoas estão distanciando, não tem mais amigo. Tá no que você fala, né? Procure se conhecer, procure se entender, conhecer os seus gatilhos, conhecer as suas crenças, conhecer as suas fraquezas. Se eu tenho uma fraqueza nessa parte, eu vou exercitar aqui, eu vou fortalecer. Desabafar, gente, falar, é aquilo que eu falo, acho que falar é a cura. Falar é a cura. Porque quando a gente fala, a gente está tirando tudo aquilo que está dentro da gente. A gente está ouvindo. A gente está ouvindo o que a gente está falando. E a gente está passando essa informação para o nosso cérebro. E o nosso cérebro começa a identificar, ela está falando. Ela está colocando para fora. Pronto. É valioso, gente. É valioso. O descontrole emocional, a gente precisa olhar de uma maneira perigosa, porque tá cruel. A gente não sabe quem é o outro que tá do nosso lado na fila do banco. A gente não sabe quem é esse outro que tá sentado do nosso lado numa consulta. A gente não sabe quem é aquele colega de trabalho. Às vezes a gente não sabe nem quem é o nosso marido. Pois é. Às vezes a gente não sabe nem quem é a gente mesmo. Você tá aí com 30, 40, com 50 anos sem se conhecer. Como é que o outro vai te conhecer? Pois é. E a gente vai finalizando a nossa live e falando, agradecendo primeiro a presença de todos vocês que vão assistir também no IGTV, muito obrigado. E aconselhar vocês que temperamento forte não é tão bonitinho como muita gente se orgulha falar. Temperamento forte, ele também tem um lado positivo, né? Como eu falei, é um lado onde a pessoa não desiste. Mas quando é ultrapassado o limite, é que nesse copo aqui. Se essa água transbordar, é porque eu já cheguei no meu limite. E às vezes, eu não vou aceitar ajuda. Aceite ajuda agora. Se você está percebendo que as coisas estão desandando e você está se estressando com muita facilidade, busque ajuda. Desabafe com alguém. Mas saiba escolher alguém para você desabafar. Porque se você escolher uma pessoa que não sabe ouvir, vai ser uma pessoa também da sua vida que vai te reprimir, vai fechar sua boca, vai ficar tudo aqui dentro. Uma hora você vai vomitar, você vai surtar, você vai brigar e sabe Deus mais o que pode acontecer. Então vamos observar ao nosso redor, vamos conhecer a nossa família, ter oportunidade de ouvir o seu filho. Talvez o seu filho esteja conversando com alguém no celular que está dando conselhos errados. E você acha que não. Talvez isso seja um medo seu também. Talvez você tenha medo de saber a verdade. E às vezes quando a gente tem medo de saber a verdade, a gente prefere fingir que nada está acontecendo. Exatamente. Chegando ao fim, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Eu fico muito feliz, né, que a Márcia contribuiu bastante, teve experiência também, a Raquel também. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vou estar salvando no IGTV e quem puder estar assistindo, acompanhando de novo, mandando, né, para os amigos também no IGTV, para as pessoas estarem acompanhando, que
Não é normal esse descontrole emocional, não, gente. A gente precisa buscar ajuda, precisa se conhecer. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima live. Tchau!